Bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando mais um encontro do nosso Seminário Brasileiro de Teses em Ciências Criminais. Nosso último encontro do ano. Queria agradecer a todos pela presença, pela participação. E hoje a gente vai ter a tese do Adriano Teixeira, que o título é O Injusto Penal da Corrupção Privada nas Relações Comerciais. Certamente o debate vai ser muito interessante. Queria te agradecer, Adriano, pelo interesse, pela disponibilidade de apresentar a tua tese, que é um tema extremamente interessante para a gente debater aqui no Brasil. E a gente vai ter como debatedores a Beatriz Camargo, Yuri Luz, a quem também já agradeço, e depois reitero os agradecimentos para passar a palavra posteriormente. Então, Adriano, queria te passar para começar com uma breve apresentação de uns 15, 20 minutinhos introdutória, para depois a gente passar para o debate. Então, Adriano, obrigado mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Já agradeço bom dia a todos os participantes. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite e pela iniciativa. Obrigado ao Bruno também e especialmente à Beatriz e ao Yuri por toparem aí discutir a minha tese nesse espaço. Vinícius, por favor, assim, é difícil, né, resumir uma tese, então pode me cortar aí se eu estiver falando muito, sem dó, porque não tem nada mais chato do que a pessoa falando sem parar. Então, assim, primeiro um disclaimer, o que eu, pelo menos que eu vou apresentar agora, é um resumo da minha tese propriamente, né? Assim, eu escrevi um texto sobre o tema, seria um resumo da minha tese, mais já voltado para o direito brasileiro, ou pelo menos descolado um pouco do direito alemão, mas eu não enviei antes, porque eu enviei para uma revista. Então, conversei ali com o editor da revista e achei melhor. Né? Hoje em dia, esse negócio de plágio está muito tá complicado. Assim, houve alguns casos recentes aí, então não que eu desconfie de ninguém, mas não sei, essa coisa é um pouco descontrolada, né? E então, então as questões de lei diferindo, envolvendo o direito brasileiro, a perspectiva brasileira, eu vou reservar para o debate. Não sei, provavelmente a Bia e Yuri vão tocar nesse ponto, né? Então eu vou resumir aqui um pouco a minha tese que foi apresentada na Universidade de Munique em 2017, né? Eu vou fazer de forma muito breve. Então, como eu disse, né, assim, o meu ponto de partida é o direito alemão, né, que conhece o crime da corrupção privada há muito tempo, né, há mais de um século. Então também é um objeto privilegiado dessa pesquisa, né? Ao contrário, né, do Brasil, que até hoje não conhece esse crime. Né? Mas, claro, a gente pode discutir isso não é nenhum argumento para inclusão, para criminalização da corrupção privada no Brasil. Né? O fato de vários países criminalizarem uma conduta não é necessariamente uma razão para que nós também o façamos. Então, o meu foco é o direito alemão. E na discussão alemã, na discussão acerca da interpretação e da aplicação do tipo de corrupção privada na Alemanha, que é o parágrafo 299 do Código Penal alemão, eu identifiquei 3 problemas, que eu chamo de 3 sintomas acerca da falta de uma concepção correta do conteúdo de injusto da corrupção privada, corrupção empresarial. Que seria, né, a punibilidade, aí já é um problema de lei diferenda do empresário, né, ou do principal, depois eu vou falar um pouquinho mais dessa nomenclatura. O segundo problema, esse é o problema talvez central, é a relevância jurídica do consentimento do principal em relação à conduta do agente, né, do diretor, empregado, etc. E a terceira questão, um pouco ligado a essa, é a punibilidade da solicitação de vantagem, ou da garantia de uma vantagem devida, que é, ao final, dirigida
para o próprio principal, né? Ela é solicitada ou recebida através do agente, mas o destinatário final é o próprio principal, que pode ser um empresário, qualquer instituição, uma empresa e etc. Então, eu critico a solução principalmente da doutrina dominante na Alemanha, que parte de uma concepção segundo a qual o bem jurídico protegido pelo crime de corrupção privada é a livre concorrência, é um bem jurídico coletivo. Então, em decorrência disso, também o principal deveria ser punível e seu consentimento seria completamente irrelevante e também seria punível também o direcionamento da vantagem para o principal. E, por várias razões, a gente pode discutir na discussão, eu critico essas soluções, analiso outras abordagens, como uma abordagem mais moderna, que tenta interpretar o tipo penal de modo acessório ao direito moderno da concorrência, ao direito, né, à regulação primária. Essa é uma concepção, uma abordagem que eu reputo como bastante interessante, embora eu discorde dela em um ponto fundamental. E a concepção, que depois eu vou analisar, internalista, né, ou o que a gente chama de trabalhista ou laboral, que acaba por até resolver bem esses problemas, mas padece de outros problemas fundamentais que eu passo, em outro momento, passo a apresentar com mais detalhes. Então, a primeira parte é essa, eu apresentando esses três sintomas da falta de uma concepção correta do conteúdo injusto da corrupção privada. Segunda parte, que eu passo para, né, a parte principal, sobre exatamente qual seria o conteúdo de injusto da corrupção privada. E para isso eu estabeleço algumas premissas teórico-conceituais e também normativas. Aqui eu reputo mais importante, por incrível que pareça, são as premissas conceituais, ou seja, a respeito do conceito de corrupção, que eu enxergo que tem uma importância não só analítica, né, ou meramente acadêmica, mas também político-criminal ou dogmática, né? E é uma discussão bastante longa, mas, enfim, a conclusão que eu chego é que a corrupção, não existe um delito geral de corrupção, né? A corrupção é uma forma de agressão. Existe corrupção pública, existe corrupção privada, existe corrupção na saúde, corrupção no esporte, corrupção, enfim, pode até ter uma corrupção na família, que obviamente não é punível, mas corrupção é uma forma de agressão, tal qual uma mentira, uma fraude, que em determinados contextos deverá ser criminalizado ou não. E o que distingue essa forma de agressão de outras, né? E aqui eu me valho de uma abordagem, de uma teoria que se originou na microeconomia, que é a teoria principal agente. Então, eu digo, né, resumindo, que a corrupção é um distúrbio, né, condicionado por uma vantagem de uma relação principal agente a favor, né, de um terceiro e em detrimento do principal. As premissas normativas, aqui eu analiso mais o conceito de bem jurídico coletivo, combinado com crimes de perigo abstrato, porque essa construção é o que embasa a doutrina dominante, né? Ou seja, a corrupção privada ela violaria um bem jurídico coletivo e na forma de um crime de perigo abstrato. Eu mostro os perigos disso e quais são os limites dessa construção, e também falo um pouquinho dos limites do direito penal econômico, que é interessante para o problema que eu pretendi tratar. Então, depois disso, eu faço uma análise
diversos modelos de criminalização da corrupção privada, critico de modo enfático o modelo unificador, que é o modelo o britânico do Bribery Act, que não distingue entre corrupção pública e corrupção privada. Analiso o chamado modelo do dono do negócio, ou modelo laboral ou trabalhista, que enxerga na violação de um dever de lealdade do agente para com o principal o conteúdo de injusto da corrupção privada. E, com mais DT, eu analiso o modelo concorrencial, que é o modelo prevalente hoje na Alemanha e na Espanha. E aí eu faço uma longa digressão a respeito do direito concorrencial de forma geral e principalmente ao direito concorrencial alemão. Comparo ao modelo de proteção do direito antitruste e do direito da concorrência desleal, para chegar à conclusão de que a corrupção privada não viola um bem jurídico coletivo livre de concorrência. Esse é o principal resultado dessa análise. E a minha tese, propriamente dita, eu tento reconduzir tudo ao conceito de corrupção, ou seja, o interesse violado na corrupção privada tem de ser o interesse do principal, do ponto de vista fenomenológico, é o que acontece, e a gente tem que identificar qual é o interesse. E o interesse que eu identifiquei é a violação da liberdade econômica contratual do principal no ambiente de concorrência. Ou seja, o principal ele é impedido de se favorecer, de gozar das vantagens que um sistema de livre concorrência proporciona, que é a multiplicidade dos produtos, dos serviços ofertados. O agente ele priva o principal de fazê-lo ao receber uma vantagem devida e favorecer o competidor errado. E desse conteúdo injusto eu derivo algumas consequências de lege lata, relacionadas ao direito alemão, e de lege ferenda, que também pensadas para o direito alemão, mas que eu acho que aqui a gente já pode pensar também para o direito brasileiro, ou para qualquer direito, se a gente quiser aqui seguir metodologicamente num direito penal, numa ciência penal universal. Isso que eu tentei fazer nesse texto, que possivelmente vai ser publicado em breve, é estabelecer requisitos mínimos de um delito de corrupção privada, se decidirmos, o que não é algo peremptório, pela sua criminalização. Primeiro, eu já adiantei, a corrupção privada é um crime próprio, especial, um crime de TV, na nomenclatura do ROC-Sim, em cujo rol de autores não se inclui o principal. Então, o principal nunca vai poder ser autor desse crime. E, consequentemente, ou também por outras razões, o consentimento do principal exclui a tipicidade do crime. Essa já é uma consequência bem importante de lege lata, na Alemanha e também na Espanha. Alguns autores, principalmente a Carolina Bolea Bardon, que defende que o consentimento do principal exclui a tipicidade do crime, embora o tipo penal não indique, não faça nenhuma indicação expressa nesse sentido. E de lege ferenda, e aqui eu acho que vale para qualquer país. Então, se eventualmente o legislador brasileiro resolver criminalizar a corrupção privada, eu sugiro que o crime se consuma apenas com a efetiva realização do pacto de injusto, ou seja, diferente do que ocorre com a corrupção pública, por exemplo, a corrupção passiva, em que basta a solicitação da vantagem devida que já se verifica a tipicidade da conduta. Então, a corrupção privada, na minha concepção,
se torna típica apenas com a efetiva realização do pacto de injusto e com isso, né, obviamente, se abre espaço para, né, para uma tentativa, né, para o crime tentado, coisa que na corrupção pública quase já não é possível, mas em virtude disso deve ser prevista uma cláusula geral especial de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. E tudo isso, né, também decorre de uma assunção fundamental de que o bem jurídico, o eventual bem jurídico protegido pela corrupção privada é um bem jurídico fraco, em comparação com outros bens jurídicos fundamentais, como vida, lesão corporal, integridade corporal e o próprio bem jurídico da corrupção pública. Talvez na corrupção pública faça sentido antecipar o momento de consumação do delito, mas na corrupção privada isso, na minha concepção, não faz sentido. Então, resumidamente, é o que eu apresentei nesse trabalho e estou ansioso pela discussão. Volto a palavra aí com o Vinícius. Perfeito. Obrigado, Adriano. A exposição foi bastante clara e não foi alongada, como tu tinha falado no começo, foi bastante preciso e acho que expôs bem o teu tema. Passo, então, a palavra para a primeira debatedora, a Beatriz Camargo, professora doutora Beatriz Camargo, que é um prazer contar contigo, como sempre. Te passo, então, para as considerações e para a gente começar o debate quanto à tese do Adriano. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu queria começar falando da minha alegria, que é estar aqui, diante de tantos rostos, né, de tantos amigos queridos. A satisfação de estar aqui no último seminário do ano, salvo engano, né? Então, esse seminário que eu acompanhei com tanto interesse também, tantas discussões interessantes que se desenvolveram nesse contexto, e poder concluir esse semestre discutindo a tese do Adriano é realmente uma grande satisfação. E eu queria agradecer você, Adriano, pela indicação do nome e também por esse gesto de confiança, né? E também uma enorme alegria de estar aqui com o Yuri como colega de debates, né? O Yuri que é eu diria um colega da primeira hora, um amigo da primeira hora na pesquisa, né? Que a gente trilhou vários caminhos em comum, desde a graduação, fizemos os mesmos intercâmbios, o mesmo estágio na GV, tivemos o mesmo orientador no doutorado. Então, para mim é uma grande alegria te rever, Yuri, e participar desse debate junto com você também. Então, como a gente tinha comentado em off, a ideia era que nesses debates eu fizesse algumas observações de cunho um pouco mais geral e o Yuri faria algumas observações um pouco mais específicas sobre essa questão. E eu gostaria realmente de propor aqui uma análise, talvez de cunho um pouco mais metodológico, mas acho que, sobretudo, Adriano, ressaltar alguns pontos que eu considero que destacam realmente o seu trabalho no cenário das teses em geral, né? E para começar isso, eu queria iniciar com uma frase que não é minha, que é uma frase do professor Hinsikovsky, que acho que inclusive ele menciona naquele livro que você organizou, com alguns trabalhos traduzidos dele, que é que já se foi o tempo em que os estrangeiros, os brasileiros, iam para a Alemanha para simplesmente aprender, né? Que, da perspectiva dele, eu ouvi dizendo isso algumas vezes, os estrangeiros, mas sobretudo os brasileiros, também vão lá para contribuir com o conhecimento. E eu acho que a sua tese ela é um exemplo disso. Ela se destaca pelos motivos que eu gostaria de indicar ainda, mas ela se destaca também no cenário alemão de uma maneira que eu acredito que é digna de nota e de menção. Então, eu não poderia fazer as minhas observações ou entrar num debate sem destacar esses pontos, porque eu acredito que o seu trabalho realmente merece esse mérito.
né? Então, você faz no seu trabalho mais do que uma discussão simplesmente do que seria o injusto, ou de questões pontuais, eu diria até, em torno do crime de corrupção comercial, essa corrupção no setor privado, você oferece uma tese que tem um problema verdadeiramente dogmático, né? Então, a sua tese ela tem um problema de pesquisa e toda a construção da sua tese ela vem no sentido de resolver e solucionar esse problema. Então, eu diria que, em primeiro lugar, a sua tese ela não tem nenhum parágrafo, nenhum capítulo que esteja ali sobrando, né? Está tudo muito bem articulado e colocado com o propósito de solucionar essas questões que você coloca e esses problemas que você indica, né? Então, essas incongruências na doutrina, na jurisprudência, quando se trata do crime de corrupção comercial, essa corrupção privada. Prevista no artigo 299 do StGB, no parágrafo, mas a sua tese ela não é simplesmente uma tese voltada para o público alemão. Acho que, como você tem demonstrado em várias falas e agora na sua apresentação também, esse é um tema que interessa a doutrina e a dogmática internacional, porque existe essa tendência também internacional de criminalização dessas condutas. Então, uma investigação dogmática sobre o que pode ser entendido em absoluto por corrupção privada é uma investigação muito importante. E nesse caminho, né, eu acho que um ponto que eu acho que realmente precisa ser destacado é essa atenção que você dá à discussão em torno do bem jurídico, né? Então, buscar uma correta definição desse crime, mas a partir de pressupostos teóricos e dogmáticos firmes. Então, me parece que a sua tese ela é uma tese de parte especial, mas ela é também uma tese de parte geral, porque ela interessa também para quem se ocupa da teoria do delito. E aí eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, mas eu enxergo nesse desenvolvimento dessas questões por você, no fundo, uma concretização do que seria uma tese sobre a própria proteção de bens jurídicos pelo direito penal. E esse aspecto é fundamental, né? Porque é a partir de uma correta definição do bem jurídico que você vai apresentar a solução para esses problemas. Então, as questões que você menciona do consentimento do dono do negócio, né? A questão sobre se ele pode ou não figurar no círculo de possíveis autores desse delito, e, por exemplo, também a questão de se os valores revertidos em favor da firma ainda assim deveriam ser considerados corrupção ou não. E aí, essa discussão em torno do próprio conceito de corrupção, mas também voltado para a questão sobre o que pode, afinal de contas, ser o bem jurídico desse crime, para que a noção de bem jurídico não sirva somente como uma desculpa, uma etiqueta que permita criminalizações indiscriminadas, né? Sem um mínimo de fundamentação, né, de justificação para essa intervenção na esfera de liberdade individual. Então, então, assim, queria colocar esse primeiro aspecto e considerar realmente como que esse caminho te permite, então, partir de um diagnóstico, fazer as suas críticas à doutrina e oferecer as soluções que você indica, né? Eu não sei se você tem interesse em traduzir isso para o público brasileiro ou não, ou se você realmente ficaria nesse artigo que você mencionou, mas eu penso que, assim, vejo a discussão que você faz na Alemanha
uma discussão voltada para um público que já conhece esse delito, que já conhece as questões em torno delas, e essa razão pela qual você não desenvolve nesse início aquele caminho que acaba sendo muito comum em muitas teses, que é o caminho de definir o crime, de trazer uma compilação de doutrina e não simplesmente uma análise crítica, né? E você já vai logo para o que interessa, você já pula para a discussão e já faz a sua avaliação crítica. Talvez trazendo isso para o público brasileiro, um caminho, né, de definição ou de explicitação maior sobre esse crime seria importante. Mas acredito que, como opção metodológica, isso também é um diagnóstico de alguém que tem uma maturidade científica, né? Porque, como eu mencionava, mesmo no cenário alemão, há muitas teses de doutorado que se limitam a fazer uma compilação de comentários ao Código Penal, de alguns manuais, e com muita sorte, né, com indicação de alguns artigos. E absolutamente não é isso que você faz, né? Você teve todo um trabalho de conhecer a fundo essa discussão e você vai direto para o diálogo aos problemas que você identifica, né? E como eu dizia, acho que da perspectiva teórica, quando você faz esse mergulho na discussão sobre a proteção de bens jurídicos pelo direito penal, isso também confere ao seu trabalho um refinamento, né, muito maior, né? Então, é uma discussão sobre teoria de bem jurídico, nesse sentido, uma tese de parte geral também, mas uma tese que concretiza, né, uma série de postulados teóricos e pressupostos teóricos que eu também considero aqui digno de nota, porque muitas vezes essas discussões elas se colocam no plano meramente abstrato e difícil realmente é fazer o que você faz, que é concretizar isso a partir de um exemplo concreto, de um caso concreto, que é o crime da corrupção comercial, a corrupção no setor privado. Então, acho que colocando esses pontos, eu talvez fique numa situação difícil como debatedora, porque eu concordo com basicamente todos os resultados do que você acaba chegando, né? Ou seja, a ideia de que o consentimento do dono do negócio ele não se justifica como uma criminalização nesse contexto, a ideia de que, na hipótese de firmas individuais, também não se poderia falar aqui de uma corrupção privada, as hipóteses em que esses valores se revertem em favor da empresa deveria, assim, em princípio não seria punível, mas deveria haver, apesar disso, uma ponderação a respeito de até que ponto não haveria aqui um conflito maior com os interesses daquele que é o principal, aquele que está sendo representado. E você traça também consequências para as hipóteses de consultoria e distingue isso da corrupção quando se trata de empresas ou produções ou prestações de serviços, realmente. Então, eu diria que nesses pontos eu estou de completo acordo e eu penso que a solução que você apresenta a partir de um bem jurídico individual, que parte da noção de liberdade econômica, né, ou até o mesmo um direito, talvez, à livre concorrência. Ou a gente poderia dizer um direito de liberdade econômica, mas até que ponto isso se colocaria no contexto da livre concorrência? Essa solução te oferece, né, essa perspectiva te oferece fundamento para todas essas soluções que você coloca. O único ponto que talvez eu tenha um pouco de dificuldade ainda com a sua tese é o seguinte, né?
é a maneira pela qual você trabalha a própria fundamentação do corruptor ativo, da punibilidade do corruptor ativo. Porque você fundamenta, né, esse injusto da corrupção privada a partir da perspectiva da relação que se coloca entre o principal e o agente, né, aquele que é representado de alguma maneira e aquele que vai representar esses interesses dentro da empresa. E isso é importante, não apenas pela questão, pela pergunta que você coloca sobre o que pode ser um bem jurídico a ser protegido nesse caso, mas também é um caminho, uma estratégia importante para diferenciar esse crime de corrupção privada passiva de outros delitos, como, por exemplo, a infidelidade patrimonial. Só que quando a gente vai para a corrupção ativa, né, a conduta do corruptor ativo, ela acaba sendo derivada da conduta da corrupção passiva, e você apresenta essa figura como a tipificação de uma hipótese de instigação. E eu queria chamar atenção um pouco para essa perspectiva, porque eu me pergunto se, nesse caso, não seria a hipótese de haver um outro bem jurídico, uma outra fundamentação para a punibilidade do corruptor ativo. Porque se a gente for levar realmente a sério a ideia de que a punibilidade do corruptor ativo seria a tipificação de uma hipótese de instigação, simplesmente, aí aqui faltaria talvez a fundamentação por um injusto do corruptor ativo, porque justamente a instigação é uma hipótese de punibilidade acessória, né? E se o injusto do corruptor ativo é simplesmente um injusto de um instigador, então isso realmente é algo que deveria ser relegado à parte geral do Código Penal, com a consequência de que o corruptor somente seria punível na hipótese em que se há efetivamente essa lesão à liberdade econômica do dono do negócio, ou a liberdade comercial, negocial desse dono do negócio. E aí também me pergunto se, nesse caso, o simples acordo já seria suficiente nesse sentido, ou se realmente seria necessária uma conduta que contraria esses interesses também. Mas aqui a gente tem o crime da infidelidade patrimonial, haveria um possível conflito, né? Algo que você também, acho que pontua no seu trabalho. Mas quando eu estou falando do corruptor ativo, se eu realmente entendo a relevância da sua conduta como uma forma acessória, inclusive de participação, o que fundamentaria a tipificação disso pelo legislador? Porque considerar isso um crime autônomo, como então seria o caso nessa hipótese, significaria que existe algo de tão lesivo nessa conduta que ela não pode ser vista como uma hipótese de participação. Porque justamente a punibilidade pela participação como uma figura da parte geral pressupõe que, em si, a conduta não é lesiva, né? Então, a ideia de acessoriedade vem justamente disso. Em si, né, abordar esse empregado não seria um injusto, não fundamentaria a intervenção do direito penal, e somente viria caso houvesse uma lesão depois desses interesses desse bem jurídico. Se o legislador enxerga que justificativa suficiente para tornar isso um crime autônomo, então ele precisa de uma justificativa adicional para isso. E aí, quando você simplesmente coloca a corrupção ativa como uma tipificação da instigação, essa justificação ela não está colocada ali nesse momento. Então, eu, particularmente, sempre tive simpatia também pela fundamentação da corrupção
no setor privado a partir da perspectiva justamente do corruptor ativo também. E aí, talvez, aí eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre isso, porque eu sempre vi essas discussões desde uma perspectiva da pergunta no seguinte sentido, né? O que significaria para o sistema da livre concorrência se condutas de corrupção fossem generalizadas, se elas realmente fossem permitidas nesse sistema? Então, eu não tenho certeza se isso realmente se encaixaria na definição coletiva que você discute no seu trabalho, mas eu me pergunto se a hipótese da corrupção ativa, da punibilidade da corrupção ativa, não seria um argumento que pudesse ser derivado dessa discussão, dessa perspectiva, ou seja, indagar a corrupção sim, mas não apenas quando se considera o indivíduo que atua contrariamente aos interesses do principal, mas uma ideia de corrupção também do próprio sistema, né? O que significaria esse tipo de abordagem de empregados, essa abordagem não transparente, essa abordagem também ilegal nesse sentido, caso isso fosse generalizado, né? O que isso implica em termos de atitude concorrencial para os concorrentes daquele que pratica a corrupção ativa e, em última instância, o que isso configuraria para os próprios consumidores desse mercado, porque a corrupção no setor privado, caso generalizado, ela significa que quem não se serve de meios ilícitos, né, para chegar ao seu fornecedor, ao seu comprador, quem não se serve desses meios acaba sendo prejudicado em comparação com quem está disposto a fazer isso, né? E caso todos se sirvam, a gente tem um mercado deletério para os próprios consumidores, porque de alguma maneira essa corrupção ela se embute nos preços, nos serviços que são prestados. Você discute um pouco isso na tese, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso desde essa perspectiva. Não simplesmente uma lesão, né, à liberdade dos concorrentes, do corruptor ativo, mas talvez a ideia de corrupção aqui como uma conduta que vai corroer as próprias bases da livre concorrência e, de uma certa maneira, também afetar esses consumidores, né? Mas, então, eu acho que eu queria com isso concluir, dizer que, enfim, também, só mais um ponto, eu concordo plenamente com a sua distinção, né? Acho que essa necessidade de diferenciação do que seria um conceito de corrupção e o que seria um possível delito de corrupção, porque isso, eu acho que essa também é uma discussão não apenas conceitual, mas ela também faz a ponte de um outro aspecto muito importante que você aborda na sua tese, que são os limites do direito penal econômico e os limites da intervenção do direito penal em relação a noções moralistas, realmente, né? Então, o que eu acho muito interessante na tese é que você mostra que também no direito penal econômico existe um avanço de uma concepção moral do legislador, como se ele tivesse essa função de educar, né, o empresário através da sanção. Então, e aí acho que é a questão da corrupção. A gente pode falar que a corrupção em si, né, ela é moralmente nociva, mas isso é muito diferente de dizer que aqui se pode fundamentar necessariamente uma intervenção do direito penal econômico, e enxergar, né, que justamente essa diferença de diversos contextos, ela responde a uma necessidade de fundamentação e argumentação para que haja essa intervenção através da criminalização de condutas, né? Então, eu queria concluir e consignar aqui todo o meu reconhecimento, né, e parabenizar você pelo trabalho, pelo conteúdo e também pela aventura que é escrever num idioma estrangeiro.
algo que por si só demanda muita energia e também muita coragem, algo que você demonstrou e fez com excelência. Adriano. Obrigado, Beatriz. E certamente elogiar os debatedores que se aventuram a ler nesse idioma, no alemão. Certamente uma tese extremamente complexa, ainda mais em alemão, e o debate está muito interessante também para trazer essas ideias e essas questões aqui para o Brasil. Então, passo ao professor Dr. Yuri Luz, a quem eu também agradeço pela participação, pelos comentários e pelo debate, e depois devolvo ao Adriano. Obrigado, Yuri. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. Boa tarde ao Adriano, que está fora do fuso. Queria, antes de mais nada, agradecer ao teu convite, Vinícius, e também estender o mesmo agradecimento ao Bruno, que eu ainda não conheço. Queria também agradecer ao Adriano pela lembrança e, enfim, pela gentileza de me deixar ler, ter a oportunidade de ler a tese, que era uma coisa que estava, de fato, na minha lista de pendências, e aí eu tive agora o ensejo de poder furar a fila um pouco e o prazer de ler a tese, que realmente foi muito interessante, muito agradável de ler. Queria agradecer também, enfim, pela possibilidade de discutir com a Beatriz. Realmente é uma amiga muito querida, que a gente tem a possibilidade de conversar e, enfim, de dialogar já há muitos anos, né, Bia? Desde 2007, se não me engano. Então, para mim é um enorme prazer poder dividir esse tipo de espaço com ela. Mais um entre muitos outros espaços de diálogo que a gente já dividiu, e eu sempre tive a oportunidade de ouvir e aprender muito com ela, então para mim realmente é um prazer. Queria também só registrar minha alegria de poder participar desse espaço com gente tão qualificada, enfim, que eu conheço há alguns anos, tive a oportunidade de encontrar ao longo dessa trajetória. Então, o Eduardo Viana, a Flávia Siqueira, a Janaína Matida e algumas outras pessoas que eu conheço já de nome, mas que ainda não conheço pessoalmente. Espero que no fim dessa pandemia a gente consiga se encontrar e participar de outros debates. Sem me alongar demais, então, eu gostaria de dizer para o Adriano que eu tive muito prazer mesmo em ler sua tese. Eu achei sua tese muito qualificada. Eu já tinha tido a oportunidade de ler uma série de outros escritos seus e acho que essa tese é realmente do teu trabalho de maior fôlego, e fiquei realmente muito impressionado com a qualidade dos seus argumentos. Acho que é uma tese que mereceria muito ser transplantada para o debate brasileiro. Eu sei que não é uma exigência muito razoável, né, transplantar um livro de 280 páginas, traduzir e adaptar com todas as necessidades para um livro no Brasil, mas eu acho que a qualidade dos argumentos que você coloca realmente mereceria esse tipo de reflexão sobre a possibilidade de trazer para um público brasileiro tudo que você está colocando. Vou tentar ser o mais esquematizado possível, Adriano. Eu tentei preparar uma ligeira fala com 3 partes, né? Uma de mérito da tese, outras com umas sugestões, no caso de eventualmente você pensar em traduzir esse livro e adaptar esse livro para o Brasil, e uma terceira parte com perguntas e provocações que tem ali o objetivo de estressar um pouco os argumentos que você colocou, e com certeza dá a você a oportunidade de agregar alguns tópicos que talvez não tenham sido abordados no detalhe na tese. Começando pela primeira parte, Adriano, eu acho o seguinte: assim, a tua tese tem méritos formais muito claros, né? Para além da literatura muito abrangente, acho que você teve uma sensibilidade, que foi um pouco apontada na fala da Bia, de modular a estrutura de exposição de acordo com o público-alvo, né? Então, quem vê os seus outros textos publicados no Brasil nota uma diferença muito grande na forma como você estruturou esse livro e os seus demais textos, né? Então, você colocou a coisa de uma forma bastante direta, com modelo de argumentos e contra-argumentos encerrados por uma tomada de posição sua ao final, né? Tentando fazer um debate, enfim, ser reconstruído e depois, com a tua posição, avançar adiante, né? Então, eu acho que é um modelo de estruturação que tem um público-alvo muito claro, né? Uma tese muito no formato alemão. Eu acho que você teve muita sensibilidade, um mérito formal da tua tese, você ter visto essa diferença entre aquilo que seria um texto daqui e um texto
daí, né? Para além disso, eu acho que tem alguns méritos de conteúdo que seriam legais de apontar. Acho que o mais óbvio é que você fez realmente uma abordagem muito sofisticada do delito de corrupção privada, né? Uma abordagem que se dá não apenas de maneira sistemática, dogmática, mas também que tem uma preocupação de encontrar os sentidos de justificação dessa criminalização, né? Mas existem alguns méritos que são menos óbvios e que eu acho que valeria destacar. O primeiro deles é que, como você constrói o delito de corrupção privada como uma forma, na verdade, digamos, uma espécie de um gênero que é o crime de corrupção, você tem a possibilidade de trazer a ideia de estrutura, né, de forma, corrupção como uma forma de agressão que se manifesta de maneira diversa, dependendo do contexto regulatório e com requisitos típicos, portanto, diferentes. E quando você faz isso, você não só ajuda o leitor a entender melhor o fenômeno da corrupção privada, como, na verdade, você traz elementos interessantes para a análise de vários outros tipos de corrupção, né? Corrupção pública, principalmente. Então, eu destacaria aqui o fato de que, assim, como a tese traz aspectos gerais sobre o delito de corrupção, um exemplo seria o fato de como você analisa a corrupção como algo que se estabelece numa relação triangular, estabelecida entre principal, agente e cliente. Isso ajuda a gente a entender várias coisas sobre corrupção pública, né? Então, só para dar alguns exemplos. Por que o recebimento ou a entrega de vantagem indevida não é determinante para a punibilidade do agente, né? Porque aqui a gente não está falando de um crime de enriquecimento sem causa, a gente está falando de uma violação de um dever que se dá no contexto de uma relação triangular provocada por um pacto de injusto, né? Ou seja, pouco importa se o agente, nesse contexto, enriqueceu efetivamente ou não. O que importa é que ele viola um determinado dever, uma determinada atribuição que lhe foi delegada pelo agente principal. E isso vale para a corrupção pública também, então acho que joga luz para um aspecto importante de um debate que ainda se estabelece no Brasil, até com uma persistência um pouco estranha, né? Para além disso, acho que essa análise que você faz da corrupção como forma ajuda a gente a entender alguns aspectos sobre corrupção política, porque como a gente está falando de um crime que se dá em uma violação de dever da relação entre o principal e o agente, a gente, no fundo, está falando que a forma como essa relação entre agente e principal se estabelece, com maior ou menor discricionariedade, importa. E como na corrupção política a gente está falando normalmente de uma delegação de poder pelo principal, né, pela sociedade, a um agente que envolve uma ampla margem de discricionariedade, ou seja, principalmente em casos de parlamentar, aquela pessoa que recebe a delegação, né, o delegatário, ele tem uma margem ampla de discricionariedade para decidir. É muito importante a gente avaliar essa ampla margem na hora de decidir se uma conduta dele é típica ou não, né? Então, a gente já teve a oportunidade de discutir um pouco sobre isso, enfim. Mas eu acho que a tua estrutura de apresentação sobre corrupção como uma forma geral, que comporta diferentes espécies, ajuda a gente também a entender isso, né? Um aspecto específico da corrupção política. Para além disso, eu acho que, assim, embora não seja o tópico central da tua tese, eu acho que o seu texto apresenta uma discussão muito bem organizada sobre o debate envolvendo bem jurídico e estrutura do delito, né? Então, eu acho que essa é uma parte importante da tua tese, que é muito relevante, acho que teria assim, muito a contribuir no debate brasileiro, porque você não só faz uma recapitulação relevante sobre o bem jurídico, sobre a relação e a diferença entre bem jurídico e estrutura do delito, mas você enfrenta, com exemplos concretos relevantes do debate sobre corrupção, as posturas problemáticas, por exemplo, hipóteses de falsos bens jurídicos coletivos, renúncia de se pensar em formas de aferir violação de bens jurídicos coletivos, né? Então, você mostra como é difícil você ter uma postura de tratar violação de bem jurídico como mera prática de um ato, de uma mera conduta, ou seja, você enfrenta de uma forma muito qualificada posturas problemáticas que renunciam busca por equivalentes materiais, né? Seja pelo pensamento de delito por acumulação, ou por delito de confiança, etc. Então, acho que você tem méritos de conteúdo muito relevantes na sua tese, relacionados a esses aspectos menos óbvios, né? Não necessariamente ligados à corrupção privada. Seguindo, na segunda parte, eu diria assim, pensando na ideia de você absorver
em um possível livro no Brasil, eu acho, de qualquer forma, que essa sua sensibilidade em relação ao público-alvo te levou a apresentar a tese de maneira muito direta ao leitor, né? Então, o leitor abre o texto e ele já começa vendo uma discussão ali de 3 problemas dogmáticos centrais, né, que você citou na tua fala. Já começa falando de alguns casos paradigmáticos do começo do século XX, e o leitor ainda, principalmente o leitor brasileiro, ele às vezes pode olhar e falar assim, tá, mas por que esse tema importa, né? Qual que é a relevância desse tema, afinal de contas? Então, assim, qual é o tipo de sociedade em que essa discussão sobre corrupção privada começa a ganhar corpo, né? Por que isso importa para mim? Isso é uma questão que eu acho que valeria muito a pena você trazer, e acho que, no fundo, você faz isso ao longo do texto, quando você fala sobre, enfim, bem jurídico tutelado pela corrupção privada, etc., mas eu acho que caberia isso ser transplantado ou pelo menos absorvido também numa apresentação da tese, né? De modo que a apresentação da tese já desse o argumento de por que o seu texto é relevante, por que ele importa, afinal de contas, por que esse debate importa. Então, acho que isso daí seria muito legal de você fazer. Eu acho até que você faz isso em alguns momentos, mas acho que poderia colocar coisas do tipo, olha, existe um aumento exponencial de intermediação das relações humanas por serviços prestados por agentes privados, então, existe uma certa privatização, em vários momentos, de serviços de utilidade pública. Existe uma regulação de mercado, mas quem provê os serviços de banco, de aplicação e conexão, etc., são hoje agentes privados. Então, isso importa por causa disso, disso, disso. Eu acho que seria uma relevante você colocar. E aí, já arrumando para as provocações, está até um pouco apertado no tempo, eu queria te dizer o seguinte. Eu vou tentar focar, se a gente tiver mais tempo, numa provocação central. Se tiver tempo, a gente discute numa segunda rodada uma segunda provocação. Mas eu acho o seguinte, a sua tese parece que trabalha principalmente com casos nos quais o poder econômico em um dado mercado é razoavelmente bem distribuído. E ele é razoavelmente bem distribuído, seja entre os concorrentes, seja entre concorrentes e consumidores. Tá? Então, nesse contexto, eu acho muito convincentes as suas críticas a concepções com viés publicista sobre o injusto e o sentido do crime de corrupção privada. Então, assim, eu acho muito procedente o teu argumento quanto à fragilidade do bem jurídico coletivo livre e justa concorrência, como a dificuldade de se construir esse bem jurídico livre concorrência como uma instituição. E não, portanto, como uma soma de bens jurídicos individuais. Eu também acho muito procedente o teu argumento sobre as dificuldades de enxergar uma real afetação de livre concorrência como bem jurídico coletivo, né, como instituição, nesses casos de corrupção privada. Né? Então, quando tem um momento na sua tese em que você vira e fala, olha, eu até entendo que livre concorrência como instituição pode ser um bem jurídico digamos, autônomo e que pode ter um valor para o direito penal. Mas não é o delito de corrupção privada que afeta esses interesses, e sim delitos, por exemplo, relacionados a cartel, etc. Eu acho esse argumento muito forte, e eu acho que os exemplos que você dá de corrupção privada, qual é o tipo de afetação que a corrupção privada gera para a livre concorrência, muito interessantes nesse caso. Você fala, olha, quando você tem uma corrupção privada no mercado com concorrência, eventualmente a concorrência pode ser afetada, mas ela vai ser afetada de maneira muito setorial, né? Então ela não vai afetar a instituição da livre concorrência, e ela também vai estar limitada temporalmente, numa determinada, digamos, celebração de contrato, né? Mas ela vai se diluir ao longo do tempo, e, portanto, não vai ter impactos, digamos, temporalmente persistentes sobre a livre concorrência como instituição. Então, eu acho esses argumentos muito procedentes, me convencem bastante. Mas a provocação que eu faria para você, Adriano, é a seguinte. Digamos, comprar essa parte da sua tese, né? Então, sobre a fragilidade da concepção majoritária que toma os crimes de corrupção passiva, de corrupção privada, como afetando a livre concorrência como instituição, será que significa necessariamente adotar e assumir uma concepção de viés mais privatista, que me parece estar na base tanto do modelo trabalhista, que você aborda, quanto do modelo
do dono do negócio, né, que você também discute, quanto do próprio modelo que você apresenta, né, que é o modelo de defesa da liberdade econômica, da liberdade concorrencial do dono do negócio. E aí eu vou te dar 2 exemplos que me vieram à cabeça enquanto eu lia, para te colocar um pouco por que essa visão, digamos, mais privada, né, de que o interesse afetado é o interesse do dono do negócio, me incomoda. O primeiro caso que eu te colocaria era o seguinte: imagina a gente está no meio de uma pandemia e tem uma empresa produtora de vacina como a Pfizer da vida. Os concorrentes estão lá disputando a possibilidade de fornecer a essa empresa insumos básicos para a fabricação dessa vacina experimental, né? Então, desde agentes químicos até envasamento das vacinas. E os empregados dessa produtora de vacina, em dado momento, recebem uma oferta de vantagem para aceitar comprar insumo de pior qualidade, que, em última instância, sei lá, diminui o tempo de validade da vacina fora de condições ótimas de refrigeração, né? Então, esses casos de vacina de RNA que tem uma necessidade de envasamento a menos 80 graus para não estragarem. Eu acho que, nesses casos, a gente tem uma situação muito patente daquilo que o Nauke chama, você toca em um dado momento, como crime econômico-político, né? Porque o que se atinge num caso desse de corrupção do empregado da empresa da Pfizer não é só o interesse do controlador da empresa, do dono do negócio, cujo empregado aceita a vantagem. Me parece que, nesse caso, imagina a situação, tá? A gente está falando de, assim, uma vacina que vai ser distribuída pela posição de autocontrole, digamos, de alto poder econômico, naquele mercado específico, há milhões de pessoas. A gente está falando de uma corrupção privada que, se feita, vai diminuir a qualidade do serviço que vai ser entregue a milhões de pessoas, né? A milhões de pessoas. E aí eu coloco para você a seguinte provocação nesse contexto. Me parece que é necessário, em alguns casos em que o poder econômico não está razoavelmente bem distribuído pela posição de determinados atores econômicos no mercado, é preciso dar algum sentido público à defesa da concorrência. Para além desse bem jurídico difuso de livre concorrência como instituição, porque o principal não é necessariamente, numa economia de mercado, o controlador da empresa. Às vezes, ele é também a população a quem os agentes econômicos também talvez devam servir em alguns contextos, tá? E até um pouco nessa situação, eu acho que você tem uma parte na página 78 e seguinte, você dá uma sinalizada lá, que você fala assim, olha, isso aqui precisaria ser desenvolvido, mas hoje é impensável, que seria trabalhar o delito de corrupção privada, em alguns contextos, como um direito penal de consumidor mesmo, né? E que traz várias consequências graves para esses 3 problemas dogmáticos que você aponta. Um exemplo que eu colocaria é o seguinte: nesse caso da Pfizer, eu tenho sinceras dúvidas sobre se digamos, os acionistas da Pfizer, aceitando essa oferta, se a conduta deles é realmente penalmente irrelevante. Porque você está falando da afetação do interesse de milhões de pessoas numa pandemia. E aí, então, assim, eu tenho um pouco a percepção que, nesse caso, falar só de violação à liberdade econômica concorrencial do principal é muito curto para dizer qual é, digamos, a afetação dessa corrupção privada, tá? E aí, o segundo exemplo, só para finalizar mesmo a minha provocação, seria relacionado a empresas de tecnologia, tá? Então, eu fui lendo e pensando assim no Google, né? Eu acho assim, a gente tem uma vida social intermediada por serviços tecnológicos, né? O fato de a gente estar fazendo isso nesse momento, esse encontro por meio do Zoom, é o exemplo cabal disso. E muitos desses serviços são remunerados pelos usuários por meio da entrega de dados ao fornecedor do serviço, né? Então, aquilo que a Shoshana Zuboff, naquele livro que eu gosto muito, que chama Surveillance Capitalism, chama de dados que viraram a principal commodity do mundo contemporâneo. Então, assim, eu estou fornecendo toda hora dados para o Google, quando eu mexo no meu e-mail, quando eu faço histórico de busca, etc. E esses dados, eu sei que são comercializados por ele. O negócio dele funciona assim. Mas eu estou pensando na seguinte hipótese. Imagina que o empregado do Google, ao invés de
fazer a venda desses dados com base em uma série de questões, inclusive pensando assim, na própria imagem do Google, como que o Google fica a depender de quanto que ele vende, a depender de para quem ele vende. Ele, ao invés de tomar essas decisões que levam em conta uma série de boas práticas do mercado de venda de dados, ele adota a postura mais reckless que você conseguir imaginar, porque ele recebe uma vantagem, e aí ele fornece dados tanto em uma quantidade, quanto para um ator indevido, assim, que vai gerar prejuízos muito grandes para efeitos de vigilância, para efeitos de profile comercial de cada um dos usuários e por aí vai. Nesse caso, será mesmo, e a pergunta é muito similar, nesse caso, será mesmo que há uma violação só do interesse do dono da Google quando existe essa venda feita com um potencial gigantesco de afetar interesses dos usuários? E mais ainda, nesse caso, será que realmente faz muita diferença se o Google consente ou não? Ele pode dispor dos interesses públicos relacionados à proteção de dados, relacionados ao uso razoavelmente regrado de dados comercializados para terceiros, etc., etc. Ou seja, será que aqui a gente não tem aquilo que você coloca na página 180, assim, de um paradoxo de utilidade própria, ou seja, de uso próprio da atividade econômica pelo dono do negócio, mas que se dá em favor de uma generalidade, ou que pelo menos deve se dar com um contexto de preocupação com a generalidade? Eu acho que nesses casos, eu queria te estressar com isso, terminando a minha fala com essa provocação, se a gente não tem necessariamente, se a gente tem que necessariamente jogar fora os modelos de legitimação de viés publicista, só porque um modelo de legitimação baseado na ideia de bem jurídico coletivo, de livre concorrência como instituição, não convence. Ou se a gente também pode pensar em vieses publicistas, de interesses publicistas embutidos na defesa da concorrência que se dão, por exemplo, com defesa dos consumidores, em casos principalmente em que o poder econômico em um dado mercado não está bem distribuído. E, portanto, existe uma chance muito grande de prejuízos enormes, seja na ponta daquele que, digamos, compra o dado do fornecedor, como é o Google, dos usuários, seja naquele que lá na ponta vai entregar um produto para os usuários. Então, é mais ou menos isso que eu teria para te provocar, mas, de novo, achei a tese muito interessante, muito legal mesmo. Gostaria muito de vê-la publicada no Brasil também, e eu tenho certeza que assim seria uma contribuição gigantesca para o debate brasileiro, não só sobre corrupção privada, mas também sobre corrupção pública e sobre outros aspectos de fundamentos da teoria do delito como um todo. Parabéns, viu, Adriano? Obrigado, Yuri. Devolvo, então, ao Adriano para debater com as questões apresentadas e, eventualmente, depois, se alguém tiver alguma pergunta complementar, Bruno, Flávia, Felipe, Rodrigo, Janaína, Manuela, quem tiver por aí, tiver interesse de fazer mais alguma pergunta, depois a gente passa. Agora, devolvo para o Adriano. Obrigado, Vinícius. Assim, eu queria agradecer demais mesmo, e agora não estou sendo protocolar pelas exposições da Bia e do Yuri. Realmente, eu gostei demais, e não gostei porque elas são, digamos, inofensivas ou chapa branca, mas que eu gostei porque elas atingem pontos do meu trabalho justamente que merecem maiores desenvolvimentos, que me geraram dúvidas, foram exatamente esses. Assim, eu nem sei se sobrou outro, assim, mas assim, tocaram exatamente no que ainda fica um pouco vago ou não tão bem desenvolvido ou até mesmo incorreto. Então, eu quero agradecer demais mesmo. Então, assim, melhor impossível. E registrar também, queria de novo agradecer ao Vinícius, porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade de debater a minha tese com ninguém no mundo, assim, tipo, oficialmente, né, claro, né? Porque, como a Beatriz e o Yuri sabem, pelo menos em Munique não há defesa de tese, né? E o Bruno também. Há pareceres escritos, né, sobre a tese. Então, não há essa possibilidade de troca
intercâmbio de ideias, e a defesa, na verdade, é a apresentação de um novo texto, né, de uma nova tese, menor, obviamente, que é o chamado rigoroso, e nessa tese eu escrevi sobre a autolavagem, que não tem nada a ver com o tema. Então, bom, começando então, vou seguir a ordem aqui, não vou inverter, sobre o que a Bia falou sobre ser também uma tese de parte geral, porque ela trata né, de teoria do bem jurídico, estrutura do delito, etc. Acho que o Yuri também falou disso. Assim, eu me ressinto um pouco de não ter desenvolvido isso um pouco melhor. E isso acho que tem consequências para o resto da tese, assim. Né? Até no parecer escrito, depois eu posso mandar, apenas por curiosidade, para quem quiser, do Schunemann, que tem lá umas 11 páginas, ele diz, né, assim, elogiando que eu tratei desses temas de forma bem concisa, né, concentrada, concentrista, né, ele fala. Mas talvez concentrada demais, assim, e aí não sei, eu acho que pode ter várias razões para isso, mas assim, a atitude que eu tomei aqui não haverá nada de novo, né? E talvez nada de novo em relação à discussão alemã, como o Yuri colocou, né? Então, essa também é uma das dificuldades de colocar a tese, apresentar a tese para o público brasileiro. Não poderia fazer dessa maneira tão concisa, né? Como eu fiz na tese. Eu deveria, né? Claro, tem até o próprio trabalho do Yuri, é uma grande contribuição sobre esse tema, mas eu teria que abordar de forma diferente. Então, também acho que os dois tocaram na questão da tradução. Assim, concordo inteiramente com o Yuri também, que eu não poderia nunca apresentar do jeito que eu apresentei. Eu realmente vou de maneira muito direta. E essa eu acho que um pouco uma virtude, mas é um defeito também. Mas na Alemanha ainda é um negócio que é algo que funciona, né? E no Brasil, obviamente, deveria fazer de forma diferente. E um outro aspecto, né, óbvio, é que há uma parte bem extensa sobre o direito concorrencial alemão. Isso eu acho que não interessa mesmo ao Brasil, embora seja, na minha opinião, seja chave para a tese. Então, eu fiquei um pouco nesse paradoxo, assim, como apresentar isso ao público brasileiro, assim. Acho que eu seria um pouco leviano, então cuidado para não ser leviano, de não analisar o direito concorrencial brasileiro, ou a situação concorrencial brasileira, que, como também o Yuri disse, ela apresenta desequilíbrios mais marcantes do que, eventualmente, o ambiente alemão, o ambiente americano, de onde eu retirei a maior parte da literatura, né? Claramente. Então, a minha ideia inicialmente, Yuri, você falou de corrupção política, era escrever um livro como se fosse um mini manual de corrupção pública e privada, né? Ainda existe um pouco esse projeto, eu ainda não consegui implementar. Então, o que eu fiz, por enquanto, mandei esse texto para a revista agora. Pena, não sei se eu vou conseguir ainda incluir as contribuições de vocês, acho que seria fundamental. Eu vou tentar fazer isso, porque são muito importantes. Bom, agora indo para as questões específicas. Em relação à corrupção ativa, eu acho que também é uma parte que, assim, eu dou pouquíssima atenção. Eu confesso que não pensei muito, assim, nessa parte. Eu acabei não respeitando a minha própria premissa metodológica de que a corrupção ela tem, claro, uma forma comum, mas, a depender do contexto, ela vai adquirir um conteúdo diferente, né? Então, assim, parece óbvio que na corrupção pública haja o crime de corrupção pública e a corrupção passiva e a corrupção ativa da mesma forma. O que no Brasil já não acontece, não é bem assim, né? E também não era assim, e nas discussões mais antigas, né? Não havia essa equivalência, né? Se dava muito mais atenção
a corrupção passiva do que a ativa. E então eu acho, e só para registrar também, existem autores até na discussão alemã que têm uma posição diferenciadora. Dizem que a corrupção passiva, privada passiva, tem um bem jurídico, que seria um pouco parecido com esse bem jurídico que eu descrevi, e na corrupção ativa, essa sim, violaria o sistema de livre concorrência. E eu acabo não concordando, devido às minhas considerações sobre o bem jurídico coletivo livre concorrência. Mas é claro, aí assim, a objeção automática, quer dizer, estou falando que é óbvio, né? Assim, acho que o mérito da Bia de ter levantado é em relação a essa figura da acumulação, né? Que remete aos delitos de acumulação. Eu também tratei de forma muito rápida isso, né? Acontece que eu acho que, não sei se isso ficou tão claro na tese, mas eu tenho uma certa resistência em relação a esse instituto, né? Eu sei que quem assim, né, surgiu lá com o Kugelin, etc., mas acho que quem trabalhou depois o desenvolveu bem foi o Heffender, que usa essa figura até para os crimes de corrupção pública e para os crimes, né, de confiança também, né, de falsidade, moeda, etc., porque eu vejo um perigo de abuso desse argumento, dessa figura, né? E essa figura era justamente utilizada no próprio direito concorrencial alemão para proibir condutas que em si eram lícitas, mas que, se praticadas em conjunto, causariam caos. Então, assim, a minha rejeição a essa figura é muito mais como se fosse ali a Judith Schickler, né? Assim, é mais um liberalismo do medo do que qualquer outra coisa. Eu admito isso, assim. Então, não é assim algo conceitual que eu acho que está errado, mas é mais um receio mesmo de abuso. Eu acho que esse argumento da acumulação ele pode ser usado para criminalizar quase qualquer conduta. Então, por isso que eu tenho um pouco de receio em usá-lo. Mas, de qualquer forma, eu não excluo a possibilidade, Bia, de realmente, vamos imaginar que, né, o Brasil foi obrigado aí por algum tratado a criminalizar a corrupção privada, que o legislador o fizesse em relação à corrupção ativa de forma diferente. Eu também vejo que o injusto maior talvez pelo menos segundo, né, se eu quiser ser coerente em relação à corrupção passiva, e que a corrupção ativa ela provavelmente não necessariamente deve ser um mero espelho, né, uma mera tipificação, investigação da corrupção passiva, né? Eu acho que eu acabei assim passando assim, não tratando isso de forma muito detida, porque eu geralmente estou no recorte do direito alemão, assim, mas com certeza, se fôssemos pensar de lei diferenda, eu acho que seria bem válido, sim, assim, apresentar outros requisitos para a punibilidade do corruptor ativo. Não sei se simplesmente relegar a participação é uma boa opção, eu acho que não. Eu acho que tem que ter um tipo específico, mas possivelmente com outros requisitos, talvez mais restritos. Então, assim, agradeço mais a observação e a sugestão. Bom, Bia, se eu faltou alguma coisa, depois me avise, mas assim, não quero também... Posso só fazer uma observação? Claro. Você tratou, sim, da crítica, né? Eu achei que ela ficou bem colocada. Não é que ela não foi feita. A concepção, né, do bem jurídico como instituição, ou os crimes de acumulação, tudo isso está bem colocado. Eu tenho um pouco de dúvida se essa outra fundamentação não iria mais ou menos no sentido de uma fundamentação semelhante ao que o Kinghäuser faz nos crimes de segurança, né? Então, assim, talvez a crítica a essa visão seria um pouco nessa linha, porque a ideia não é acumulação, seria no sentido de qual seria a consequência se isso fosse permitido mesmo, né? Se isso fosse algo generalizado.
o que não necessariamente fundamenta a intervenção do direito penal, pode ser que se fique simplesmente na esfera da concorrência, né? Mas nesse ponto eu acho que está perfeito, e é só uma curiosidade que não é à toa também que quem talvez fundamenta essa ideia de uma tipificação da instigação seja justamente o Ludelsi, que é um autor que parte de um conceito extensivo de autor, né? Então, assim, é isso que eu queria só. Sim. Mas de resto está perfeito, Adriana. Sim. Obrigada. Que foi uma fonte importante de leitura, né? Acho que isso dá para perceber na tese também, né? E só uma observação, né? Acho que a Bia também citou isso, o Yuri também, sobre essa ideia de corrupção como forma. Eu acho isso muito importante, mas também quero dizer que isso não é uma tese exatamente original. Assim, eu acho que eu consegui desenvolver um pouco mais, mas essa ideia, pelo menos segundo a minha recordação, quem deu foi dois autores principais, né? Para mim, o Foic, num artigo bem pequeno, assim, a característica do Foic, eu sou um fã dele, assim, apesar de não ter trabalho assim de muito fôlego, mas tudo que ele escreve ele vai muito na pinta, assim, impressionante. Eu sou fã do Foic, que é um professor importante, mas muito na prática, né? Um advogado muito conceituado na Alemanha, foi advogado do Boris Becker, enfim, que coisa, mas ele vai muito, então, num texto, eu não me lembro o ano, ele traz essa ideia, e o próprio Ken Reuser também. Acho que esse artigo foi até traduzido, não sei se foi por você ou por... Foi, né? Desculpa. Ele está em espanhol. É espanhol, né? Foi, acho que, feito primeiro em espanhol e depois para o alemão. Exatamente. Então, bom, eu recomendo fortemente a leitura desse artigo. Não me lembro o nome em espanhol, Corrupções, Economia Social, algo assim, enfim, não me lembro. Mas é um artigo muito, muito bom, que traz essa ideia. Bom, agora em relação às considerações do Yuri, eu também acho, né, assim, de novo, né, em relação à corrupção como forma, eu acho que isso é importante porque também ilumina algumas coisas relacionadas à corrupção política, e nessa época eu também já estava escrevendo sobre corrupção política, né, lá no Crime Política, etc. Então isso também ajudou, e a minha ideia, Yuri, era justamente usar desse arcabouço comum e dessa experiência acadêmica, né, para fazer esse manual, digamos assim. Mas vamos ver se isso acontece. Talvez aconteça, vamos ver se a vida permite. Também, como em relação a essa parte de bem jurídico, estrutura do delito, como eu disse, essa acho que é a parte... Não, claro, eu tomo posição, mas não é original, eu tento só extrair o que acho positivo, né, nas discussões dos últimos anos sobre a teoria do bem jurídico, né, do Hassema, Amelon, né, e até os anglo-saxões, né, e da estrutura do delito, com Wallace, Hefner, etc. Mas eu não... O artigo do Luiz Greco, né, sobre critérios para postulação de bens jurídicos coletivos, etc. Mas aqui eu não reclamo nenhuma originalidade. De novo, acho que eu já comentei isso, né, em relação à abordagem direta, né, dos problemas. É o que eu gosto de fazer, mas eu acho que realmente tem que adequar ao interlocutor, né? Tem que saber exatamente para quem você está falando. E realmente eu acho que na Alemanha isso não causou nenhuma estranheza, né? Eu já vi uma certa recepção da tese, principalmente nos manuais, né, nos comentários, né, principalmente do Urogai, no sistema de comentar, que ele se controverte bastante com a tese. Bom, então, diretamente para as provocações e para os casos que estão relacionados, né? Assim, como o Yuri disse, eu deixo ali indicado que
a gente precisa pensar um direito penal de defesa dos consumidores, assim. E é algo que eu não consegui fazer, acho que não tive fôlego para fazer, né? Porque só, para quem não leu a tese, né? Assim, dentro dessa concepção acessória, né? Que tenta interpretar o Código Penal segundo o direito concorrencial alemão moderno, né? Que foi liberalizado, digamos assim, eles, por exemplo, fazem algumas exceções à não punibilidade do principal, justamente nos casos em que o principal ele age, ele é o dono de uma empresa, por exemplo, mas ele age como consultor de uma outra pessoa e etc. Então, nesse caso, haveria sim uma relação agente principal, embora ele seja o dono do próprio negócio, né? E aqui eu disse que tudo bem, a gente tem esse conflito, mas que provavelmente não merece a atenção do direito penal. E todas essas outras, todas essas exceções são calcadas justamente na defesa dos consumidores. Acontece que muitos dos exemplos são consumidores concretos, né? Então, ali eu vejo mais como uma questão de direito civil. Mas não é isso exatamente que o Yuri estava falando, né? Ele está falando realmente de situações em que há uma coletividade que realmente é afetada pelo conluio ali de corrupção. Acontece que eu acho que esses casos, talvez, eles seriam mais bem endereçados por algum tipo específico de corrupção, assim. Eu disse, assim, na parte por isso que eu acho que não é meramente acadêmica a discussão sobre o conceito de corrupção, porque mostra que o caminho correto, na minha opinião, não é o caminho do britânico, né, do Bribery Act, de estabelecer um delito de ato de corrupção, mas sim o caminho alemão, espanhol, de setorização da corrupção. Então, eu não excluo realmente que em determinados casos, em determinados contextos, haja sim lesados pela corrupção que não sejam exatamente o principal. E esse exemplo que o Yuri deu é um deles. Agora, não sei exatamente se esse seria um crime, por exemplo, Yuri, que eu teria que olhar o tipo penal. Existe, acho que desde 2017, 2015, um tipo penal específico na Alemanha de direito de corrupção na saúde, no ambiente, no contexto médico, ou algo assim. Não sei exatamente se essa conduta que você descreveu, Yuri, entraria. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas, enfim, aí é uma questão um pouco de direito positivo, mas talvez aí o que eu não consigo, o que eu acho perigoso é identificar que em determinados casos há realmente interesses coletivos que são verdadeiramente violados e que por isso a gente tem que abrir aqui um delito guarda-chuva que dê conta também desses casos. Que o meu problema é que essa concepção de um bem jurídico coletivo livre concorrência acaba por ser super, né, inclusivo, né? Mas acho que aí, nesse caso, a gente teria que pensar em algum, não sei se um delito de corrupção específico ou um outro delito, que talvez não tenha nada a ver com corrupção, mas seja um delito sanitário, alguma coisa assim. E a mesma coisa em relação às empresas de tecnologia de proteção de dados, né? Talvez fosse também aqui um delito desse novo, tão agora comentado, ambiente do direito de proteção de dados. Talvez também fosse por aí. Um outro exemplo que acho que não trato na tese, mas que eu sempre, pelo menos oralmente, procuro falar, do caso FIFA, né? O caso FIFA, eu até achei que alguém ia trazer ele aqui. O caso FIFA, ele é um dos principais, é um argumento forte, até da mídia, né, em geral, para exigir a criminalização da corrupção privada no Brasil, né? Tendo em vista ali o problema da CBF, envolvendo a FIFA e etc. E aqui eu também vejo que não é uma questão de corrupção privada. Primeiro, a gente tem um outro delito aí, né? E o Yuri sabe bem que
que dá conta desses casos que também não existe no Brasil, que é o crime de infidelidade patrimonial ou administração desleal, sobre o qual recentemente o Rodrigo de Grandes escreveu uma tese aí na USP. E sobre o qual também já escrevi rapidamente algumas coisas com o Alain Leite. E existe no caso, por exemplo, da FIFA ou da CBF, etc., talvez a saída fosse, e essa é uma sugestão do Mark Pitts, né, um jornalista suíço muito celebrado, quase igualar a esse funcionário, esse diretor da FIFA ou da CBF, um funcionário público, na verdade. E ele dá todos os argumentos, né, mostrando como na Copa, olha a quantidade de privilégios que a FIFA tinha, ela era quase um órgão público mesmo, né? Ela tinha ali isenção de impostos, tinha um crime específico, né? Ela era vítima de crimes específicos de uma lei temporária. Então, o caráter público não só da FIFA, né, do Comitê Olímpico Internacional, da FIFA, etc., elas são, assim, formalmente entidades privadas, mas de um caráter público evidente, né? Mas aqui eu estou fugindo um pouquinho da provocação do livro, mas só para mostrar que esses casos que eventualmente ficam fora dessa concepção individualista, eu confessamente individualista, que eu advogo para a corrupção privada, podem ser objeto de outras criminalizações e até mesmo de criminalizações de corrupção. Nesse caso da FIFA, de corrupção pública, e outros casos de alguma corrupção na saúde ou algum crime sanitário ou de proteção de dados. Essa seria a resposta. E relacionada a esse fenômeno, que eu acho um fenômeno parece uma expansão do direito penal, mas não é, né? Assim, antecipando uma possível objeção da setorização da corrupção. Na verdade, se trata do contrário, você realmente identificar, né, o que realmente está sendo lesado e restringir, né, as hipóteses de punibilidade, os requisitos de punibilidade corretamente, para onde colocar cada coisa em sua caixinha, digamos assim, e isso não simplesmente por um capricho estético, acadêmico, mas uma exigência de Estado de Direito, né? Relacionado ao direito penal. Mas, enfim, eu agradeço, então, de novo, muitíssimo. Desculpa se faltou alguma coisa, aí vocês podem me interpelar. E só uma coisa, Yuri, também em relação à apresentação do Brasil, o Brasil, nesse texto que eu mandei para a revista, claro, a revista não pode ser um texto gigante, né? Mas eu fiz exatamente um pouquinho igual você sugeriu, né? Eu não começo com os problemas, eu começo com as questões mais gerais, né? Para depois aí mencionar en passant, assim, não en passant, mas no decorrer do texto, os problemas dogmáticos. Eu acho que no Brasil a abordagem realmente tem que ser outra, e não porque o Brasil não vai entender, porque realmente a gente não tem um delito aqui, não é subestimando ninguém, né? Enfim. Então, coloco à disposição aí para o resto do debate. Posso só fazer uma interpelação rapidinho, Vinícius? Não sei se claro. Tem a ordem, mas é coisa muito simples. Acho que, enquanto você falava, Adriano, primeiro, eu acho que assim, você fez observações absolutamente pertinentes. Os casos que eu trouxe, acho que eles causam esse estranhamento porque é muito difícil de você negar que isso não é uma afetação pública, né? Então, que assim, milhões de pessoas ao redor do mundo tomarem uma vacina ou receberem vacinas que poderiam ser construídas de outra forma por uma vantagem privada dada, é uma afetação pública. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é o seguinte: em dado momento da tua tese, você acha que, de forma muito perspicaz, você diz, olha, você tem que construir o direito penal sobre corrupção privada a partir da realidade econômica, a partir de determinadas, determinados fenômenos que são da realidade econômica. E aí você coloca aqui uma questão base que é de assimetria de informação, né? Então você constrói, digamos, todo o dever existente entre o principal e o agente a partir dessa noção de que a partir do momento que ele delega poder, ele tem uma assimetria de informação e, portanto, eles têm alguma expectativa de que aquilo lá vai ser dado, de que as ações do agente vão ser praticadas de acordo com o mandato atribuído.
E eu acho que essa noção de assim, a gente tem que ter aderência à realidade econômica é muito importante. Só que acho que a minha pergunta, de certa forma, coloca a importância de você ter em conta também outras realidades e outros fenômenos da realidade econômica, como, por exemplo, a assimetria de poder, né? A gente não tem só assimetria de informação entre o dono do negócio e os seus empregados e encarregados. A gente tem assimetria de poder no mercado. E essa assimetria de poder no mercado, às vezes, é tal que gera esse tipo de impacto público para além, digamos, da afetação à confiança, à liberdade econômica, à liberdade concorrencial do delegatário, né, do principal. Então, do delegante, perdão. Então, eu acho que a gente tem essa tarefa, e como ela vai ser elaborada, se por um tipo penal específico ou se por uma forma, digamos, mista de fundamentação. Eu acho que esse é um debate relevante. Eu sou muito avesso a formulações combinatórias que tentam dar conta de tudo com argumento, porque no fundo aí você gera um topoi, né? A pessoa escolhe o argumento que ela quiser na hora e fundamenta de forma... Então, assim, acho que você tem que ter fundamentos o mais unitários possíveis, mas eu tenho um pouco essa preocupação de a gente não ignorar a realidade econômica mesmo, porque a realidade econômica é de assimetria de poder. A gente vive um contexto em que, não só em pandemia, mas a gente está na mão de algumas grandes corporações, e acho que as decisões tomadas pelos empregados dessas grandes corporações não podem ser vistas só como um problema do empregador delas, né? Porque hoje em dia a gente é isso, sociedade amplamente massificada, globalização, tudo isso é um caldeirão de relação muito sofisticada entre beneficiários, digamos, os consumidores dos produtos e aqueles que produzem no mercado marcado por concorrência. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa se colocar, né? A assimetria do poder é uma realidade que precisa ser trabalhada pelo delito de corrupção em algum momento. Então, seria só isso. Mas, assim, de novo, achei muito legal a tese e acho que ele dá muito pano para manga mesmo. Parabéns. Se eu puder aproveitar e fazer uma pergunta também, como você sabe, eu sou processualista, então me aventuro mais de um modo mais panorâmico sobre os temas de penal material. Mas puxando um pouquinho para o debate brasileiro, eu acho que eu vi que tem alguns projetos, né, de inserção, de criação do tipo penal da corrupção privada aqui no Brasil. Acho que aquele projeto de Código Penal, né, aquele PLS 236, e vi que tem um projeto específico também de corrupção privada. A partir das tuas propostas na tese, como que tu vê esse debate legislativo aqui no Brasil? Como é que ele está indo? Como é que está se desenvolvendo? Se tu acha que essa inserção seria positiva e nos termos atuais que estão esse debate, como que tu vê? Obrigado, Vinícius, pela pergunta. De fato, há alguns projetos, né? Geralmente, quando eu vou falar sobre esse tema, eu falei que eu nunca discuti a minha tese, mas assim, eu já falei sobre o tema. Então, a minha apresentação, justamente pela essa observação que eu fiz antes, é bem diferente do que foi discutido hoje, porque quando eu vou apresentar, eu apresento de forma mais gerais e falo também desses projetos. E há o PLS 236, cujo futuro é bastante incerto, né? Não sei, acho que não tem muito futuro. Exatamente, agradeço ao Rubens Pires que colocou aqui, a iniciativa da INCLA, há uma série de, sei lá, uns 6, 7 projetos. O problema é que, por trás desses projetos, não há nenhuma... Assim, isso não é a exclusividade desse tema, né? Mas não há nenhuma discussão, não há nenhuma... Se você não consegue obter nem as fundamentações, a exposição de motivos desses projetos, e quando pelo menos, por exemplo, o PLS 236 fala a corrupção privada tem que ser punível porque ela é um perigo público, né? Como se sim, você tem que proibir a maconha porque senão a pessoa vai fumar cocaína, é algo nesse sentido. E um traço comum, Vinícius, de todos esses projetos é que eu acho, assim, isso é a minha exposição, porque não é uma exposição de motivos detalhados, eles copiam, de certa maneira, os tipos penais ou os modelos europeus, que hoje repousam no que eu chamo de modelo do dono do negócio, um modelo trabalhista, né, que foca na violação de deveres funcionais do agente, de forma indeterminada.
E isso é muito problemático, né? Porque você, com isso, acaba ampliando sobre um bem jurídico individual indeterminado e que você acaba ampliando sobremaneira o âmbito de punibilidade, né? Porque, segundo, se for levar ao pé da letra esses projetos, né? Até o tipo penal português, que para mim é bem complicado, você pune, por exemplo, né? Acho que quase todos nós aqui somos professores, o professor que recebe ali uma vantagem, seja financeira ou não, para dar uma boa nota ao aluno. Isso é uma espécie de corrupção, claro que é, mas é uma corrupção obviamente não punível. Isso que eu digo, é uma forma, ela está presente, mas ela não é punível. Nesse contexto, ela não é punível. Mas, segundo esses projetos, o que se pune são deveres funcionais indeterminados e que gera punição de qualquer forma, embora seja corrupção, que não deveriam ser punidas. Há um exemplo clássico na discussão, eu trago na tese também, o texto que vai ser publicado, quem desenvolveu, elaborou esse exemplo, é o Rana ou o Roga, eu confundo os dois às vezes, até porque os dois comentam esse artigo. Do funcionário ou funcionária, né, de catering, que recebe ali uma gorjeta para não usar avental durante o serviço de catering. E uma conduta banal como essa, ou de um segurança que recebe dinheiro para deixar a pessoa entrar na balada, boate, sei lá, várias pessoas do Brasil inteiro aqui. Então, essas condutas seriam puníveis segundo esses tipos penais que estão sendo sugeridos, propostos por aí. Então, acho que a discussão é muito mais assim um copia e cola. Existe o crime de corrupção privada, vamos olhar como é que é. E acabam por fazendo, eu acho que são tipos penais muito problemáticos. Eu não vi nenhum que se aproximasse de algo defensável por enquanto. Perfeito. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Beatriz e Yuri, agradeço muito pela participação de vocês, pelos debates. Adriano, acho que o tema é extremamente interessante e o Ruben, né, postou ali no chat, tem vários projetos, os debates são bem presentes aqui no Brasil e tua tese e o artigo que vai ser publicado logo certamente vão ajudar muito para enriquecer e para afinar esse debate aqui no Brasil. Quer falar alguma coisa? Não, só registrar também, parece que eu sou a única pessoa no Brasil que já escreveu sobre o tema, não é verdade, né? Então, só registrar os trabalhos anteriores, né, sobre o assunto, isso não está na tese, obviamente. Essa do próprio professor Miguel Reale Júnior, aí tem uma monografia do Conrado Gontijo, uma monografia recente escrita em Portugal, mas de um brasileiro, que é Henrico, acho, Sanseverino, que não sei se é a última também, ou no de Santa Catarina, algo assim, mas que está publicado no Brasil pela editora, mesma editora do livro do Gontijo, aquela Liberas. Uhum. E outros, acho que o Rodrigo Camargo escreveu também um texto na Liberdades, esqueci o nome agora, desculpa, mas enfim, algum trabalho sobre o assunto no Brasil, só deixando você registrado. Eu tento fazer esse registro nesse texto que eu enviei, mas acho que uma tese de doutorado acho que ainda não existe, né? Acho que não tem, mas enfim, só queria fazer esse registro mesmo. Claro. O debate está vindo, como tu bem falou, tem a tese do Conrado, tem vários pesquisadores sobre isso que são ótimos para a gente sempre lembrar. Então, te agradeço, Adriano, Yuri, Beatriz, Bruno. A gente encerra aqui os seminários desse ano, né, Bruno? E organizando para o próximo, a gente divulga logo mais ali, para o início do próximo ano, a gente divulga as teses. E se vocês tiverem alguma sugestão, eu vou, inclusive, mandar alguma mensagem para o pessoal dos membros para ver quem tem sugestão de teses para a gente convidar para apresentar no ano que vem. Já tenho alguns na lista. A gente vai pensando junto, uma por mês, para debater no ano que vem, mas aí em janeiro a gente fica sem e a gente volta em fevereiro do ano que vem. Bruno, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só agradecer a todo mundo realmente pelo engajamento que fizeram possível a gente tornar concreto, né, esse projeto e
o Adriano, Beatriz, Felipe, o Yuri hoje participando, todo mundo que acreditou no seminário e se engajou nesse projeto, né? A gente agradece vocês de coração, assim, e esperamos o ano que vem continuar com força total. Parabéns mesmo. Obrigado aí de novo pelo convite, pela oportunidade. E, de novo, a Beatriz e o Yuri, gostei demais mesmo do debate, assim, muito enriquecedor. E, de novo, parabenizar o Vinícius por essa iniciativa. Não é algo assim, realmente algo, acho que inédito mesmo, essa coisa de teses, né? Essa apresentação de objeções e respostas, isso é a ciência, né? Simplesmente é o modus operandi da ciência e parabéns. Beleza. Obrigado a todos que participaram tanto. Beatriz, sempre presente, Janaína, Manuelo, Felipe, Rodrigo também sempre presente, Adriano, Bruno. E Yuri também fica mais do que convidado para participar dos próximos também. E a gente vai se falando. Bom fim de ano para todos e boas festas. Nos vemos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Feliz Natal. Tchau, gente. Feliz Natal para todo mundo. 2021 seja um pouquinho mais tranquilo para todo mundo. Ai, tomara. Tchau, eu peço tchau. desculpa que eu não tinha falado o nome de todo mundo também, Vinícius, mas é porque não estava aparecendo na minha tela, agora que eu vi. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.